Oi! Olá, pessoa ocupada! Fátima Araújo com você. O assunto de hoje é rotina e autocuidado. Escrevendo aqui o título. Rotina e autocuidado. Ok. Pronto! Estamos juntos em mais uma conversação. Eu daqui, você daí. Sejam bem-vindos, Ione, Luiz Campbell, colegas queridos, Maria de Fátima Barros, sejam bem-vindos. Que bom ter vocês aqui. O assunto de hoje é algo que aparentemente é até banal. Olha, falar de rotina, sendo que a maioria de nós vemos rotina como algo cansativo, algo chato. E hoje nós vamos falar de rotina de uma maneira bem leve, bem simples, bem gostosa de se praticar. Entrou aí também a Andréia Costa, Rafaela Fraga, minha querida, sejam bem-vindas, cada um e cada uma de vocês. Fátima Araújo com você para falar de rotina como autocuidado. Para quem está novo aqui no canal, lembrando que autocuidado nós já falamos várias vezes, eu já falei várias vezes aqui, já trouxe convidados para falar desse assunto, autoconhecimento também. Eu só quero destacar hoje que o autocuidado aqui, ele é aquele que, diferente do que a OMS trabalha, a Organização Mundial de Saúde. Então a ideia aqui não é aquele autocuidado voltado necessariamente para a saúde, mas sim aquele que qualquer mimo, qualquer cuidado, qualquer atenção que a pessoa der para ela mesma é considerada aqui como uma iniciativa de autocuidado. E é com esse olhar que a rotina hoje é tratada aqui como um afazer, como uma necessidade do autocuidado. Combinado? Então, Fátima Araújo com você, pessoa ocupada, lembrando que essa ocupação aqui não quer dizer necessariamente uma profissão, um cargo. O aposentado, a aposentada é vista aqui como ocupado. Enfim, temos ocupações, independente, temos afazeres, independente de quais. Combinado? É com esse olhar. Então, aqui estou eu com você em mais uma conversação sobre esse tema. Lembrando que é uma conversa misturada com ação, ok? E aqui nesse perfil, nesse canal, eu disponibilizo conteúdo para a pessoa ocupada como você que me assiste nesse momento e que escolhe, porque é uma questão de escolha, viver a vida de uma maneira mais leve, apesar do peso das responsabilidades, com a consciência mais ampliada, graças ao autoconhecimento e ao autocuidado. Em outros vídeos eu já falei do meu lugar de fala, da formação, das experiências. E esse vídeo de hoje, ele constitui como um espaço de conversação. Então eu quero que você participe, que você contribua, que traga suas dúvidas. E esse espaço de conversação é porque você poderá enviar seus comentários, enviar suas percepções a respeito do tema, suas dúvidas e por aí vai, ok? Então aqui, como eu já disse, eu abordarei a rotina de uma maneira bem breve. A ideia é ficar aqui uns 35, 40 minutos, ou me esforçar para isso no máximo, de preferência se for menos. É o final de dia, de uma quarta-feira, você aí nos assistindo. E aqui a ideia é abordar a rotina não como algo enfadonho, como algo cansativo, isso não. Mas sim como um conjunto de práticas no qual se cultiva novos hábitos no cotidiano como iniciativa de autocuidado, ok?
Então o convite é para que você traga sua água, traga seu café e traga também a disposição de permanecer nessa conversa, chamar mais pessoas para poder assistir, especialmente pessoa ocupada, que pouco tempo tem para poder organizar sua rotina e permanecer nela, porque é como arrumar um armário, como arrumar um closet. Até é fácil pensar numa sequência de atividades para o dia. A questão é manter-se nessa rotina, esse é o desafio. Então essa fala de hoje é justamente para incentivá-lo, para mostrar que com pequenas iniciativas é possível sim manter uma rotina que torne uma vida mais leve. Lembrando que essa leveza aqui não quer dizer ausência de responsabilidades, ao contrário, as responsabilidades continuam acontecendo, mas podemos escolher viver de uma maneira, de uma consciência mais ampliada e com a maior leveza. Então, esse vídeo ele é para olhar para a rotina como um mimo para si próprio, como uma forma de se organizar, ok? E eu vou mostrar isso agora mesmo. Então, mesmo com tudo que tem que se fazer no dia a dia, ao final desse vídeo, eu imagino que eu tenha deixado percepções de como é possível olhar para esse dia, para essa semana que se planeja de uma maneira mais tranquila, combinado? E eu lhe apresentarei 15 dicas, vou precisar passar rapidamente por elas, porque são 15 dicas de atividades bem simples que podem ser feitas. Veja bem, não é que tem que, na verdade aqui nesse canal não tem que não, tá? Tem sugestões. A Suzy Durães entrando aí, a Rosânia Farias, a Cristiane, turma chegando, seja bem-vinda. Então eu lhe apresentarei 15 dicas de atividades bem simples que podem ser feitas a cada dia e que contribuirão para que sua vida seja mais leve, mesmo com tudo que tem que ser feito, tá? Então, por força do momento atual, que é devido à pandemia, os familiares geralmente ficam mais tempo em casa, isso não é novidade, eu preciso contextualizar aqui, mas não é novidade. E dizer que com isso a movimentação de pessoas em casa, ela aumentou, percebe? São crianças e adolescentes que estudam em casa, são férias que se passam em casa, são adultos que ainda trabalham em home office, então o movimento em casa ele aumentou, exceto para quem já mora ou morava sozinho, ok? Então com isso, esse movimento aumentado, esse movimento alargado, aumentado dentro de casa, decorre que as queixas referentes à maneira como as pessoas se relacionam, elas podem ser gatilhos que disparam ataques mútuos entre familiares, entre cônjuges e demais familiares, dos quais as crianças e adolescentes, que são os mais indefesos também, especialmente as crianças, eles são tidos como os vilões da bagunça dentro de casa. Não estou afirmando que necessariamente isso aconteça em todos os lares, mas é bem provável que o sapato fora do lugar, o brinquedo fora da caixa seja tido como desorganizações feitas pelas crianças e adolescentes, ok? Mas será que são só eles que fazem essa desorganização, que deixa esse ambiente revirado dentro de casa? Será que é só? E dentro de cada uma das pessoas? Aí já é mais um papel do adulto, que tem mais consciência disso, certo? Então, vamos lá. Pensando nisso, e é nesse contexto que os hábitos de rotina, dos quais falarei agora na sequência, eu vou trazer essas 15 dicas, passando bem rápidas por elas, como uma rotina voltada para o autocuidado. Percebe? Eu falei lá no início
que a rotina aqui não é aquela rotina enfadonha, cansada do dia de trabalho, não. Ela vai acontecer em meio a isso, mas no entanto vai favorecer que esse trabalho, que essa vida de adulto seja mais leve, pelo menos é o que se espera. E já vai pensando aí nas suas contribuições, nas perguntas, ok? Então, antes, porém, eu preciso dizer que aqui nesse canal, e eu já falei isso antes, tem outros vídeos que tratam de autoconhecimento e autocuidado, pelos quais é possível reconhecer que, graças ao autoconhecimento, se identifica o que agrada, o que irrita a pessoa, por mais ocupada ou menos ocupada que ela seja, e por mais que ela saiba ou acredite nesse assunto. Então é o autoconhecimento que vai viabilizar essa ampliação de consciência acerca de como a pessoa se enxerga e como ela enxerga a outra pessoa. O autocuidado aqui é tratado não necessariamente como uma prática de saúde, eu já falei isso, mas sim como um mimo, como um cuidado, como um olhar atencioso da pessoa para ela mesma. Percebe que praticamente em todos os vídeos eu bato nessa tecla, porque é muito comum, não digo que isso aconteça com você, mas é muito comum se esperar do outro um mimo, um cuidado, um olhar que pode ser da própria pessoa. Eu nem vou falar que deveria, porque é questão de escolha, mas poderia ser da própria pessoa para com ela mesma. E aí, no autocuidado, é só ela e somente ela que pode fazer por si mesma. E aí ela mudando, certamente, ela contagia no bom sentido o que está ao seu redor e aí percebe, como assim o mundo mudou, o meu redor mudou, mas na verdade a pessoa que mudou. Então ser uma melhor versão de si mesmo implica ter em mente que o autoconhecimento e o autocuidado se entremeiam, se entrelaçam, se complementam no dia a dia, na prática, que eu não estou falando de conceito, estou falando de prática. E aí eu trago aqui uma história, de vez em quando eu trago alguma história, em uma fila de caixa de supermercado, há alguns meses, quando ainda se podia ficar nessas filas, duas senhoras conversavam animadamente quando uma delas afirma que o que mais a incomoda em deixar a cama desarrumada, vocês já vão entender por que dessa história, deixar a cama desarrumada no início do dia, é que à noite a encontra toda revirada. Gente, peraí, deixa eu ver se eu entendi aqui dessa conversa. Quer dizer, então, que eu, Joana, eu, Fátima Araújo, se eu levanto da cama de manhã, isso me incomoda, e eu à noite me incomodo mais ainda saber que eu vou encontrar uma cama desarrumada, então é porque, na fala dessas duas personagens que eu citei aí, essa cama ficou desorganizada o dia inteiro. Faz sentido para você? Então, se a pessoa se irrita à noite porque a cama está desorganizada ao deitar, quer dizer então que toda vez que ela entrou naquele cômodo, naquele quarto, ou toda vez que mesmo lá no trabalho ou na rua ela pensou na cama desorganizada, essa simples, entre aspas, porque não é simples, essa simples cama desorganizada interfere na sua organização ou na organização interior dessa personagem da história. Faz sentido para você? E se interfere nessa organização interior, como é que fica tudo mais na vida da pessoa? Como é que fica, por exemplo, o humor dessa pessoa? De repente ela briga com uma criança, não porque quisesse brigar com a criança, mas porque ela está com uma certa desorganização interior e pode ser que essa tal dessa cama desorganizada, pegando aqui um gancho nessa história, tenha contribuído para isso. Olha o quanto é mais sério do que o que parece. Então não é uma simples cama desarrumada, é tudo mais que ela interfere, que esse ato interfere na vida dessa pessoa. É igual uma lâmpada apagada, a pessoa reclama porque não trocou a lâmpada, não trocou e aquilo vira briga, percebe que uma simples lâmpada para ser trocada pode interferir numa série de aspectos aí emocionais da pessoa. Agora imagina uma pessoa ocupada, que não dá para parar para fazer aquilo. Como é que reage a essa situação?
certo? Então, percebe que uma desorganização externa contribui para uma desorganização interna. E um conjunto de desorganizações nessa rotina pode, inclusive, levar a casos mais graves, a patologias e tal. Não é o caso de falarmos disso aqui hoje, mas, às vezes, um distúrbio, algo que se tem, mas onde que foi a origem disso? De repente, é um conjunto de aspectos, como esse exemplo aí que eu dei, que é bem simplista, que pode ter contribuído para isso, ok? Então, antes de eu entrar no conteúdo propriamente dito, que são as 15 dicas, compartilhe esse vídeo aí com mais pessoas. Vai que essa prosa seja interessante para outras pessoas também. Sabe aquela sua amiga que sempre deixa, ou que não deixa, mas que se incomoda com algumas coisas desorganizadas? Sabe aquela pessoa que você entenda que esse conteúdo pode ser útil para ela. Compartilha aí, envia o link desse vídeo, chama essa pessoa para poder assistir conosco, ok? Então, eu, Fátima Araújo, falo com você direto de Goiânia, em Goiás. Agora me diz, e você? Assiste esse vídeo nesse momento, ao vivo ou gravado, de onde? Diz aí nos comentários qual a cidade ou qual o município e o estado que você me assiste nesse momento. Conta aí, eu quero saber de onde você está, ok? A Suzana dizendo ali que ama essas histórias, né, Suzana? É isso aí. São as histórias que a vida nos conta, né? Então me diz aí, pessoal, de onde você está nesse momento? Conta aí. Enquanto você escreve, eu vou depois fazendo umas pausas para identificar aí quem está falando de onde. Vou entrar agora no conteúdo. Uau, Caculé na Bahia, essa Bahia é querida. Maria Nilva de Caculé na Bahia, Ione Albuquerque de Londrina no Paraná. Quem mais aí fala de onde? Enquanto isso, vou começando aqui no conteúdo, enquanto você escreve aí nos comentários. Luiz Campbell, um querido colega, um querido amigo de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Luiz mora num lugar maravilhoso. Suzana Durães, de Chapada Gaúcha, Minas Gerais. Andréia Costa, de São Paulo, capital. Seus lindos, queridos, sejam bem-vindos. Chama mais pessoas aí para essa conversa e vamos lá. Ok, então a exemplo dessa cama desorganizada, a Cláudia de Caraguatatuba, praia linda aí do litoral paulista. Então vamos agora para essas dicas que eu falei, que contribui para que uma vida possa ser mais organizadas. Quando eu começar a citar aqui, você vai perceber que não é necessariamente dica de organização, até porque o objetivo não é esse. É muito mais uma organização interior, uma organização interna. É muito mais algo assim de estar bem para poder tratar bem, para poder cuidar de si melhor. Maria de Fátima Bastos, também de São Paulo. A Zilma que entrou agora, me diz aí de onde você está, Zilma. Cidade, estado, a turma está escrevendo aí de onde nos assiste nesse momento. Eu vou começar pela primeira dica daquelas 15, que eu vou passar bem rapidamente por elas. A primeira delas é justamente arrumar a cama. Não é por acaso que eu trouxe a história ali das duas mulheres conversando numa fila de supermercado. Então a Zilma nos assiste de Natal, no Rio Grande do Norte. Percebe que o Brasil está aí representado por pessoas maravilhosas, ok? Suzana Xavier, me diz aí de onde que você nos assiste nesse momento. Suzana, cidade e estado, para sabermos de onde você está. Então a primeira dica, ela é justamente fazer a cama, que significa arrumar a cama logo de manhã, de preferência que seja a primeira coisa a fazer. Nem sempre é possível, às vezes você tem que levantar, ir no banheiro. A Suzana é de Niterói, no Rio de Janeiro, ok. Suzana, bem-vinda. Temos duas Suzanas aí na sala, bem-vindas.
Ok, então a primeira dica é justamente arrumar a cama. Que se não for a primeira, mas seja uma das primeiras iniciativas. Tem até um livro, e eu já deixo aí como sugestão, que chama Arrume Sua Cama, porque se isso fizer parte do hábito, é bem provável que essa vida já comece a ser leve. Mas o que tem a ver arrumar a cama? É como ter uma pia organizada. A impressão que eu tenho é que se a cama estiver arrumada e a pia estiver limpa, tiver pelo menos com pouco entulho ali, ou de preferência limpa, parece que tudo mais já dá uma leveza, sabe? Assim, é essa a impressão que eu tenho. A Andréia está falando que tem esse livro. A Keila Araújo entrou aí. Keila, eu perguntei para a audiência aí de onde que nos assiste. Qual a cidade, qual o estado. A Lud também entrou. Lud, me diz aí de onde que você assiste. Eu até sei, mas a turma está escrevendo aí de qual a cidade e qual o município que vocês estão. Então eu sugeri aí o livro Arrume Sua Cama, que é fantástico. É possível que você encontre áudio dele no YouTube para poder ouvir. A Keila está em Chapada Gaúcha, Minas Gerais. Keila é minha filha querida, uma das filhas, um dos filhos. A Ludmila, que está aí, a Lud Araújo é minha neta, é a mãe do João Vitor. Lembra que eu já falei aqui que tenho dois bisnetos? É a Yasmin e o João Vitor. E a Ludmila é a mãe do João Vitor. Isso, a Keila está falando que tem esse livro, então conta aí, pessoal. Quem já leu o livro, conta aí. A Lud fala de Lapa do Espírito Santo. Esse é um povoado no município de São Francisco, um lugar bacana lá em Minas Gerais. Ok, então enquanto vocês escrevem aí, a Ivânia Gonçalves entrou. Ivânia, me diz aí de onde você está. A turma está se apresentando aí, dizendo qual o município e qual o estado. Enquanto vocês vão escrevendo aí, quem não escreveu ainda, de onde você nos assiste, eu continuo aqui dizendo que essa organização da cama, ela não é só metaforicamente, ela é de fato um bom começo de dia, um bom começo de uma vida mais leve. Essa é a primeira dica. A Ivânia fala de São Paulo, capital também, tem uma turma boa aí de São Paulo. Seja bem-vinda e continue nesse canal. Próxima quarta, nesse mesmo horário, aqui estaremos, já reserva aí na sua agenda. A segunda dica, eu já começo com uma pergunta: como é que está a administração do seu tempo nas redes sociais? Como é que está a sua relação com o celular? Eu não vou aqui enumerar as dicas, essa é a segunda, possivelmente eu não continue citando os números, mas eu vou citando até completar as 15 e vai ser bem rápido, tá? Ok, e aí eu pergunto para eu também, como é que está o meu tempo de uso das redes sociais? Quanto tempo por dia você fica diante da telinha do celular? Não precisa responder, não precisa escrever aí no chat, mas pensa. Porque essa é a segunda dica. Se você quer ter uma vida mais leve, de uma consciência mais ampliada, com um interior mais organizado para que o seu exterior irradie isso, o cuidado com as redes sociais me parece ser necessário. Eu sei que muitos usam inclusive para trabalho, eu também estou dentre esses. Agora, saber administrar isso é uma arte realmente. Fica aí essa segunda dica, ok? Eu não vou comentar muito elas, porque você vai saber qual o trato que dará para isso. A proposta aqui é pontuar essas 15 e você veja que uso que faz de cada uma delas, ok? A Vanessa entrou aí, seja bem-vinda, Vanessa. Vanessa de Goiânia. A turma aí tá falando de onde que está nos assistindo, ok, Vanessa? Então, se quiser escrever aí, mas eu já adiantei que você... Bom, eu imagino que você esteja em Goiânia, né, Vanessa? De vez em quando você dá uns rolé por aí que eu sei. Bom, então a terceira dica é o que você gosta, assim, de fato de fazer, que te dá aquela leveza. Mateus nos assistindo também. Você assiste de onde, Mateus? Conta aí pra nós. O que você gosta de assistir? É escutar o rádio? É acender uma vela? É ter um altar? O que você gosta de fazer? Assim, aquilo que te deixa mais leve, mais tranquilo.
É acender um incenso? É meditar? Não sei, é você que sabe, mas escolha algo. Irene Guedes, diz aí, Irene, de onde você está, minha linda? Te amo, parceira de muitas décadas. Seja bem-vinda. Então essa terceira dica é para você identificar aquilo que você gosta de fazer. O Matheus disse que está assistindo de Goiânia, os outros já se apresentaram. Me diga aí, quem vai entrando, Carmen Lúcia Bessa, o El Lopes, de onde nos assiste. Eu vou prosseguindo aqui com a lista das 15 dicas. Então você vai escolher aquilo que você gosta realmente de fazer. É ouvir uma música, é assistir um filme, escolhe aí algo como essa terceira dica. E pessoal, isso que eu estou falando aqui, eu estou falando de incluir na rotina. Na sua lista ali de atividades você ter horário para fazer cada coisa dessa. Se não tiver horário, mas pelo menos que, de preferência que tenha isso como hábito. Não basta fazer uma vez a cada mês. Não, estou falando de rotina. E rotina é rotina. É diária, é cotidiano, ok? A quarta dica, aqui algo que te motive. Pode ser um podcast. Quem aí já ouve os podcasts? A Carmen Lúcia está falando que adora viajar, conhecer lugares, conhecer gente. Então você vai identificando aquilo que te agrada. Agora eu não posso ir longe, não posso sair muito. Até onde você pode ir? De repente é para o quintal de casa. Eu faço as minhas viagens agora para o quintal de casa. E olha que eu sou bem estradeira. Quem está aí que me conhece, a Keila, minha filha, os demais sabem que eu sou bem estradeira. No entanto, agora a minha viagem está sendo para o quintal de casa, no máximo para o ateliê lá na garagem, no máximo lá fora levando lixo. Mas eu faço de cada saída dessa uma, entre aspas, viagem. Porque é o significado disso, eu é que dou, a pessoa é que dá o significado. Qual é o tamanho dessa viagem? Agora não dá mais para... Até daria, né? Mas eu estou evitando de tipo... fazer a estrada real, fazer o litoral aí de carro. Agora as viagens são outras. Você vai escolhendo. De repente, ouvir um podcast. Quem aí já ouve os podcasts? A Zenaide entrou aí também, a Zenaide querida. Me fala aí, Zenaide, de onde você nos ouve? A Rízia Ribeiro. E a Lúdia está falando, olha, realmente esse ano a senhora não conseguiu vir nos visitar. É isso aí, estou bem quietinha dentro de casa, fazendo a minha parte. A Carmen Lúcia disse que namora as frutinhas que estão crescendo no quintal, é isso. O que cada um está fazendo aí de viagem? E aí eu proponho uma outra viagem, que é a viagem interior. Quais os trajetos interiores que você está fazendo agora nesse período, né? A Carmen Lúcia está dizendo aí que fala de Ribeirão Preto, em São Paulo. Então a turma aí está se apresentando. Rízia, e você? Está onde, Rízia? Conta aí para nós. A quarta dica eu já falei, que é você usar podcast, aí pode voltar na questão da música, pode pensar que filmes que você gosta, algo que seja motivacional, que seja um programa de rádio. Acho que as pessoas praticamente não ouvem mais o rádio, mas de repente é ver um vídeo que você gosta de alguém que tem vídeos bacanas lá no YouTube. Falando nisso, eu tenho um canal no YouTube também, tem vários vídeos colocados lá, então é interessante você dar uma olhada nisso que pode fazer com que a sua vida seja mais leve. A quinta dica é a comida saudável. E aí tem uma pessoa na sala, que é o Luiz Campbell, que trabalha com essa questão da vida saudável, e de várias outras pessoas aí que eu já sei que são adeptos de um estilo de vida saudável. A Rízia, que é uma querida... de Rio Verde, Goiás, uma cidade aqui do interior, um município do interior do estado, altamente produtivo na região sudoeste do estado, e ela disse que está na roça no momento. Que ótimo, Rízia. Então, como que é a sua alimentação, como quinta dica? Aqui a ideia não é falar de que tipo de alimentação, é só chamar a atenção como sendo uma necessidade de incluir na sua rotina. Lembra, qual é o tema da nossa conversa? Rotina como autocuidado. E tem um cuidado mais aconchegante consigo próprio do que cuidar aquilo que come. Olha que coisa. Não só
os pensamentos que nos alimentam, mas o próprio alimento. Que esse alimento seja o remédio e que o remédio seja esse alimento. Essa frase não é minha, essa frase é bem antiga, foi lá do primeiro médico considerado e reconhecido, né? Um dos primeiros conceitos lá da medicina. Então, a alimentação saudável, o estilo de vida saudável, não apenas uma semana, não apenas na segunda-feira que começa a dieta, mas como estilo de vida mesmo. Não podia faltar os exercícios, se exercitar. E aí eu tô falando primeiramente para eu mesma, que seja numa esteira dentro de casa, como eu estou fazendo agora. Então, agora que eu falo nesse período. Então, cada um vai achando uma forma, que seja um exercício usando uma cadeira, usando o degrau da escada, que seja... Vai ter uma forma e tá cheio disso. Eu sei que tem pessoas aí que falam, o Luiz mesmo faz o 30 em casa, que são exercícios matinais. Já sugeri um livro, tem um outro aí que é o Milagre da Manhã, que é assim, fantástico e traz um ritual do início da manhã que é muito interessante. Então, esse exercício você vai encontrar qual que melhor se adequa. E aí a Carmen está dizendo que precisa ser mais disciplinada. Quem não, hein, Carmen Lúcia Bessa? Quem não precisa ser mais disciplinada? É possível que tenha aí na sala quem já tem essa rotina. Eu ainda não estou aprendendo. Quando eu falo para você, estou falando primeiro para eu mesma, ok? Limitar essa questão, identificar quais são os seus limites na atividade física, inclusive o limite de ficar sem ele. De repente, eu e você já ultrapassamos os limites de ficar sem atividade física, então é hora de se movimentar, tá? O local de trabalho, como é possível que tenha mais pessoas aí trabalhando em home office. Como é que está a organização desse seu espaço de trabalho? A sua mesa de trabalho, como está? Não precisa responder, mas pensa nisso. Essa é uma das dicas, que é cuidar o seu local de trabalho. De repente é uma flor, é mudar algo de lugar, é ter isso bem claro. Se você circula numa mesa, de repente ter uma cadeira de rodinha, ter esse conforto, ter essa orientação das maneiras corretas de se assentar. Eu até já trouxe aqui uma convidada, a Cláudia Carvalho Campos, que falou disso aqui. Enfim, hoje tem muitos vídeos, muitas possibilidades. A outra dica é escrever frases, seja no espelho, seja mini frases espalhadas aí pela casa, seja uma figura. Quer ver uma atividade legal? Quem tem criança em casa, pegue crianças para desenhar rostos sorrindo, recorta e cola isso em casa. Eu tô rindo aqui porque eu comprei uns adesivos e coloquei aqui no meu computador. Como eu tô fazendo muita reunião online, eu estou só em casa, de repente eu esqueço de sorrir. Eu tô aqui sorrindo o tempo aqui com você, mas nem sempre foi assim. Eu achava que eu tinha que sorrir só na hora que tivesse motivo para gargalhar. E até esse gargalhar ele pode começar não tão espontâneo e depois é incluído no nosso hábito, ok? Então a ideia aqui hoje é que esses pequenos movimentos de autocuidado na nossa rotina contribuam para a melhoria da nossa vida, ok? Estamos bem próximos já de terminar, então espalha frases aí pela casa, põe pessoas sorrindo aí para você ver, frases de alto astral, de positivo, porque já tem tanta coisa espalhada, tanta tristeza, tanta coisa que está acontecendo. Organize suas tarefas do dia. Você sabe exatamente quais são as prioridades, por onde você vai começar cumprindo as suas tarefas no dia a dia? Então essa é uma dica também. E à noite, como que é o seu ritual da noite? Quando você vai para descansar, você costuma escrever, costuma agradecer o que aconteceu durante o dia? Então, como que tem sido o seu desacelerar à noite? Você escreve sobre algo? Você lê um bom livro? Ou você fica, às vezes, como eu, diante de um celular? E depois, e agora? Como é que eu desligo aqui para dormir? Esse desligar, ele começa bem antes de ir para a cama.
Então fica aí essa dica também para esse desacelerar à noite, para esse de repente ler um livro, ou de repente não fazer nada, fechar ali os olhos, ficar mais tranquilo e diminuindo a intensidade das luzes em casa, já para ir fazendo essa administração, essa higiene do sono, né? Isso é chamado como higiene do sono. Como 11ª dica, é aprender algo novo todos os dias e ter clareza de que realmente aprendeu. Que seja simples, o mínimo que você aprender. Então que tenha claro, assim, que se possível você liste o que você aprendeu de novo naquele dia. Que seja um termo em inglês, um termo em espanhol, que seja, sei lá, colocar um filtro lá no Instagram, o mínimo que você aprendeu. Valorize isso, celebre, porque isso é um hábito interessante na nossa rotina de se cuidar. É uma rotina que serve como um cuidado. Então, se possível, e para ser possível depende de disciplina, ir para a cama todos os dias no mesmo horário, de preferência, o mais próximo possível. Se você definir que 22h30 é o seu horário de dormir, procure manter essa rotina, porque o seu organismo entende isso e se programa para isso. E, se possível, também seja uma pessoa de hábitos matinais, que na parte da manhã você produza aquilo que é mais pesado, porque você acorda com, digamos assim, uma caixa de energia. É possível que, se você deixar o mais pesado para o final do dia, você já tenha mais esforço para poder executar, porque a sua energia já exauriu um tanto aí. Por isso que precisa ter as micropausas. Não dá para falar muito sobre isso aqui agora, o nosso tempo já está encerrando, mas a ideia é que você concentre as tarefas mais pesadas no início do dia. Seja positivo ou positiva. Ok, Fátima, eu sei que tem muita coisa triste acontecendo, eu sei que perdeu-se entes queridos, amigos, até familiares, isso eu sei. Eu sei. No entanto, o ser positivo, na medida do possível, ele contribui inclusive para a sua imunidade, para que você tenha uma imunidade mais elevada e assim você também se previna, assim também você cuide melhor de você. Então, ser positivo aí como 13ª dica, seja mais leve com você mesmo, seja mais paciente, é a nossa penúltima dica, já estou terminando. Então seja mais leve contigo mesmo, solta aí o chicote, tá? Se perdoe quando necessário, não se cobre tanto, é uma dica para que essa sua rotina seja mais leve. A Carmen Lúcia está falando que tem feito isso, paradas e manhãs para o trabalho pesado. Ótimo, parabéns, é isso mesmo. Vamos começar com tudo de manhã e depois aos poucos vai desacelerando. Lembrando que isso contribui inclusive para a higiene do sono. E, por último, mas nem menos importante, ao contrário, faça visualizações diárias dos seus objetivos. Ah, Fátima, agora não dá para pensar muito longe. Mas então pense em pequenos objetivos, pense nos objetivos do dia e comemore, visualize a sua lista do dia sendo executada. Porque assim, é muito comum no final do ano, no início do ano, pensar em planejamentos grandes. Eu fiz propositadamente essa conversa para tratar de coisas miúdas, e essas coisas pequenas da rotina, do dia a dia, como o autocuidado, possivelmente nos ajude a cumprir os grandes objetivos. E a Carmen de novo dizendo que ela ali, olha, tem se blindado para não minar a imunidade. Gente, isso é muito sério, porque se eu penso negativo, se eu me poluo o tempo todo, é possível que a imunidade também baixe, que uma série de complicações, e aí coloca a pessoa mais vulnerável ainda.
É isso aí, Suzana. A ideia é justamente ter conversas simples como essas, e eu também vejo como maravilhoso parar para refletir sobre esses pontos que nem sempre se... Às vezes a gente planeja grandes feitos, fazer uma longa viagem, agora não está dando nem para planejar isso, comprar, fazer um empreendimento, fazer coisas grandes. Vamos começar das pequenas, porque aí a gente vai tendo consciência de que elas estão acontecendo e é possível que alcancemos mais fácil ainda as maiores, ok? Então, visualizar essas conquistas diárias, enxergar esses objetivos sendo cumpridos, e aí você vai ampliando esses objetivos, ampliando essas possibilidades, e essa é a nossa 15ª dica que encerra essa lista. Olha, no início eu pedi para vocês chamarem mais pessoas para assistir, e agora, finalizando, eu peço para você depois enviar o link desse vídeo, ele ficará gravado aqui no canal, eu colocarei posteriormente ele também no YouTube, no link do Instagram. Se você clicar ali no link, tem um link bem no início, ali você clica, vai para todos os links, inclusive o meu WhatsApp, o canal do YouTube, que tem sempre vídeo novo por lá, tem grupo no Telegram, entra lá no grupo do Telegram, tem canal também, tem várias opções aí que você pode estar em contato para falar de autocuidado e autoconhecimento, ok? A Zilma está dizendo que tem consciência de que precisa regular o horário de dormir, e é um hábito muito antigo e que vai conseguir. Pronto, é escolha. Pessoal, a questão é a escolha. Se você escolher ter horários, se for necessário, coloca alerta no celular e cumpra o alerta. Coloca o alerta e nomeia lá a hora de dormir. Se precisar, coloca 2, coloca um outro alerta ali 5 minutos depois. Nesse caso aí, realmente é preciso ter essa firmeza consigo próprio, porque é uma iniciativa de autocuidado, ok? Esse conteúdo pode ser útil para mais pessoas, portanto, envie aí para os seus contatos, tanto aqui como em outro canal que tiver esse vídeo. Vai lá, compartilha, chama mais pessoas para seguir, para se inscrever. E você poderá também mandar perguntas, comentar, salvar para ver depois, para enviar para outras pessoas, ok? E por fim, para falar de autocuidado como forma de rotina, ter uma rotina como um autocuidado, eu fiz questão de trazer isso aqui bem no início do ano, em oposto aos grandes planejamentos que fazemos e que nem sempre cumprimos. Então, se isso é fato, vamos criando hábitos das pequenas coisas, dos cuidados para conosco mesmo, ok? Então fica aí essa dica. Eu sugiro hábitos simples como esses que foram propostos aqui, que eles te inspirem para uma vida mais organizada, mais leve, com uma consciência mais ampliada, com um estado de presença mais efetivo, que de fato você viva cada momento. Aí me veio de novo um livro aqui para sugerir, que é O Poder do Agora, que o agora seja realmente um presente, porque é a única certeza que se tem, certo? E um agora com um mimo próprio, com um cuidado próprio, com uma rotina bem organizada, com micropausas, com momentos de se olhar para si mesmo, por dentro e por fora, é possível que a vida tenha um novo sentido, melhorado e uma vida mais organizada, ok? Então, que a sua vida seja mais leve, a consciência mais ampliada, e eu estou daqui à disposição para continuarmos conversando no direct, por WhatsApp, aqui no perfil tem todos os contatos, é só clicar ali no primeiro link que você vai para uma série de outros links e só me chamar por lá ou nos comentários desse vídeo que eu colocarei lá daqui a pouco. É isso então, gratidão, abraço virtual, dá um abraço aí em você mesmo como uma prática de autocuidado, e assim eu faço daqui também. Um abraço virtual para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!